lá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos aqui uma pilha de fontes sobre o Rio de Janeiro. Fontes bem variadas, aliás. Exato. A ideia é montar um quebra-cabeça, sabe? Juntar peças que, assim, sozinhas, não contam a história toda. Temos aqui de tudo. Desde análise sobre o futuro das eleições, o papel da tecnologia, até pesquisa de voto, dados de investimentos federais e, olha só, a previsão do tempo. É uma mistura interessante. Geralmente a gente olha só para política ou só para economia, né? Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender as forças que estão moldando o presente e o futuro do Estado, e de municípios como Nova Iguaçu, por exemplo. Olha, essa ideia de misturar tudo é ótima. Porque ver tudo junto pode revelar conexões que a gente não enxerga no dia a dia. Faz sentido. E eu acho que para começar a montar essa imagem, a política talvez seja o melhor ponto de partida. É o tabuleiro, né? Onde as grandes decisões são tomadas. Combinado. Então, vamos começar por um debate que já está pegando fogo em Brasília e que, bom, vai ser central em 2026. O poder das Big Techs nas eleições, um tema super atual. As fontes que a gente recebeu mostram uma preocupação bem grande de especialistas sobre o uso de microsegmentação para influenciar eleitores. Ok, vamos desvendar isso. O que exatamente é essa tal de microsegmentação na prática? É um conceito que muda o jogo, sabe? Pensa assim. A propaganda política antiga era como um outdoor na estrada. Uma mensagem única para todo mundo que passava ali. Uma mensagem para a massa. Isso. A microsegmentação é tipo um vendedor que bate na sua porta já sabendo o seu nome, o que você comprou semana passada e, principalmente, qual o seu maior medo ou sua maior esperança. Espera aí, que é analogia. Então quer dizer que eu e meu vizinho morando no mesmo prédio, votando no mesmo lugar, a gente pode receber mensagens totalmente opostas do mesmo candidato? Exatamente esse é o ponto. E um nunca saberia o que o outro recebeu? Nunca. As plataformas digitais têm uma quantidade, assim, absurda de dados sobre nós. Com isso, uma campanha pode criar centenas, talvez milhares de versões de um anúncio. Nossa. O que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco assustador é a precisão disso. No Brasil, o perigo é que essa ferramenta pode ser usada para explorar paixões regionais ou a desconfiança que já existe nas instituições. Pode dar um exemplo? Claro. Imagina uma campanha que mostra para um eleitor do interior uma mensagem sobre a força do agronegócio. Ok. E para um morador da capital, uma sobre inovação, tecnologia, fazendo parecer que o candidato é tudo para todos. Só que esses dois eleitores nunca vão conversar entre si sobre isso. O risco é a fragmentação total do debate público. Cada um vivendo numa bolha política feita sob medida. É uma ideia bem complexa. Muito. E enquanto essa discussão acontece em nível nacional, vamos trazer a lupa aqui para o Rio de Janeiro. As fontes trazem uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado que mostra um cenário, no mínimo, curioso. Curioso como? Eduardo Paes, do PSD, lidera com 38%. Uma vantagem considerável. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um dos maiores índices de rejeição. Ah, o famoso paradoxo. Como pode isso? Alguém ser o favorito e um dos mais rejeitados. Esse paradoxo diz muito sobre o eleitorado fluminense hoje. Liderar com essa margem mostra que ele tem uma base de apoio muito forte, consolidada. Gente que o conhece, aprova o trabalho dele. Certo, a base dele é fiel. Mas a rejeição alta é o outro lado da moeda. Significa que tem um grupo enorme de eleitores que diz: nele eu não voto de jeito nenhum. Isso cria um teto, um limite de crescimento bem claro para a campanha. E por que essa rejeição tão alta? As fontes dão alguma pista? Não é comum ver um líder de pesquisa com um telhado de vidro tão visível. Sim, as análises apontam algumas direções. Primeiro, o Paes tem uma carreira política muito longa. E ele é muito associado à cidade do Rio. Ah, entendi. Então, para uma parte do eleitorado do interior ou da Baixada, ele pode ser visto como um político que governa só para a capital. O prefeito do Rio, não o governador do estado. Exato. Segundo, por estar há tanto tempo no poder, ele acumula desgastes, polêmicas do passado, que os adversários com certeza vão explorar. E, claro, a própria polarização nacional se reflete no Estado. Ele fica no meio do fogo cruzado. Isso.
Ele ocupa um espaço de centro que é atacado tanto pela direita quanto pela esquerda mais radical. Então a campanha dele vira um desafio duplo, né? Precisa energizar a base que já tem e ao mesmo tempo achar um jeito de furar a bolha da rejeição. Então a vitória dele dependeria mais de desconstruir essa rejeição do que de conquistar novos fãs. É um jogo de xadrez bem complicado. Muito complicado. E essa tensão toda na política, com um favorito que também é rejeitado, cria um ambiente de incerteza, né? Mas quem assume o governo, seja quem for, tem que lidar com a máquina. E falando nisso, como está a saúde financeira do Estado? Os cofres estão cheios? Essa é a transição perfeita, porque o cenário econômico é diretamente impactado pelas decisões políticas. E um dado que salta aos olhos nas fontes é o volume de dinheiro que o governo federal mandou para o Rio só em 2023. Caramba, eu vi esse número. Mais de 141 bilhões de reais. É muito dinheiro. É difícil até de imaginar o que isso significa na prática. Para onde vai toda essa grana? Esse valor mostra a total interdependência entre Brasília e os estados, né? Nenhum estado se sustenta sozinho, né? Esse dinheiro é a espinha dorsal de quase tudo. Tudo como? Ele vai para pagar servidores, para o SUS, para a educação básica, para grandes obras de infraestrutura e, uma parte crucial, vai direto para o bolso das pessoas com programas sociais. Certo. E para não ficar só nesse número abstrato, as fontes dão um exemplo bem concreto. Nova Iguaçu foi um dos municípios que mais teve famílias recebendo o Bolsa Família. Aí um número gigante começa a fazer sentido. Não é só um dígito numa planilha do governo. Não mesmo. É dinheiro que chega na ponta. É a vida real. Exato. Não é um número no orçamento. É a dona Maria conseguindo comprar o gás ou o material escolar do filho. Esse dinheiro circula na feira, no mercadinho da esquina. A economia real acontece ali. Entendi. Esse fluxo não só cria uma rede de segurança, mas também injeta vida na economia local. É um ciclo. Movimenta tudo de baixo para cima. Ok. Esse é o impacto do agora, do imediato. Mas no meio desses dados de repasses, eu vi um número que me chamou muita atenção, sobre o futuro. Qual deles? Uma projeção de mais de 900 mil oportunidades de capacitação profissional no estado até 2027. Isso é quase 1 milhão de pessoas. Que plano é esse? Essa é a outra metade da estratégia econômica. Se o Bolsa Família é a rede de segurança para o presente, a capacitação profissional é a escada para o futuro. Uma escada para quase 1 milhão de pessoas. E não é um número jogado ao vento, sabe? O estudo detalha os setores que estão, assim, gritando por mão de obra qualificada no Rio. Quais são? Logística, por causa dos portos e do comércio. O tradicional setor de petróleo e gás. Construção civil, que sempre acompanha o crescimento. E, claro, tecnologia da informação, que é o futuro em todo lugar. Parece uma estratégia bem completa, mas tem um risco, não tem? Sempre tem. E se a capacitação cria uma expectativa de emprego que a economia depois não consegue absorver? A gente pode acabar com quase 1 milhão de pessoas qualificadas e frustradas. Essa é a pergunta que não quer calar. O risco é real e gigantesco. Não adianta nada entregar o diploma se não tiver a vaga de emprego na outra ponta. A capacitação tem que ser desenhada em parceria com as empresas que vão contratar, entende? Os cursos têm que ser para as vagas que já existem ou que estão sendo criadas. Faz todo sentido. Se essa conexão falhar, o plano que parece uma solução vira um problema social ainda maior. É uma aposta alta. Uma aposta que define o futuro de uma geração. É muita responsabilidade. Muita. E no meio de toda essa complexidade política, essa tensão econômica, as fontes também traziam algo bem pé no chão, que afeta todo mundo, todo dia, a previsão do tempo. A previsão do tempo. Parece trivial, mas o calor intenso no Rio não é só papo de elevador, né? Ele impacta a economia, o consumo de energia. Como isso se encaixa no nosso panorama? Você tocou num ponto fundamental. A gente tende a separar o clima das discussões sérias, mas no Rio isso é impossível. A previsão para Nova Iguaçu, por exemplo, era de máxima de 34 graus. Com sensação térmica ainda maior, provavelmente. Com certeza. Na capital, a mesma coisa. Isso não é só notícia, é um fator econômico e social. Pensa no vendedor de água de coco na praia. O faturamento dele depende diretamente do sol. Claro. Pensa no consumo de energia, que dispara e pressiona a rede elétrica.
Na saúde pública, com mais casos de desidratação. O calor extremo afeta a produtividade de quem trabalha na rua, o custo de vida de quem precisa manter o ar-condicionado ligado. Então o clima não é só uma metáfora para o cenário quente da política. Não mesmo. Ele é uma peça real do quebra-cabeça. Ele molda o cotidiano de uma forma muito concreta. Exatamente. O calor do Rio é parte da identidade cultural, mas também é um desafio constante de infraestrutura, de gestão. Ignorar o clima ao analisar a realidade do estado é como, sei lá, tentar entender a Holanda sem falar dos diques. Boa analogia. Ele está no centro da vida diária e, por isso, precisa estar no centro da nossa análise também. Nos lembra que, por trás das grandes estratégias e dos números bilionários, existe a vida real acontecendo sob um sol forte. Que perspectiva interessante. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Vamos tentar resumir. Vamos lá. A gente começou vendo um cenário político nacional onde a tecnologia pode redesenhar as regras do jogo. Depois vimos que no Rio, a corrida para o governo já nasce polarizada. Com um favorito que também carrega uma rejeição alta. Um desafio enorme. Isso. Aí mergulhamos na economia e vimos um estado super dependente de verbas federais, mas que ao mesmo tempo aposta num plano ambicioso de capacitação. Um plano para quase 1 milhão de pessoas. E tudo isso acontece debaixo de um calor que não é só paisagem, mas um fator que pressiona a vida e a economia todos os dias. É essa a imagem completa. E para fechar, fica uma reflexão que conecta todas essas pontas que a gente discutiu. Manda. Como a promessa dessas 900 mil novas oportunidades de emprego, essa esperança de um futuro melhor, como isso interage com as estratégias de mensagens personalizadas que veremos nas eleições de 2026. Onde a economia encontra tecnologia. Exato. A percepção de que a vida pode melhorar, de que há uma chance real de conseguir um bom emprego, torna o eleitor mais crítico ou mais vulnerável a uma campanha digital microsegmentada. A esperança pode ser o gatilho mais poderoso para uma mensagem política bem direcionada. Uma ótima pergunta. É nesse cruzamento, sabe, entre a economia real das pessoas e a tecnologia de comunicação que o futuro político do Rio de Janeiro talvez esteja sendo decidido agora.